Fala, torcedor do Leão, fala comigo, torcedor do Leão, mas não só o do Sport Clube do Recife, o Leão do PC também. Ambas as equipes têm o que comemorar hoje. Mesmo o Sport não jogando, o Sport salvou a temporada hoje. Aliás, o Fortaleza salvou uma temporada do Sport que tinha tudo para ser a mais danosa da história, sem que o Sport ainda consegue, nesse sprint final de ano, uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2023. Vou explicar para vocês aqui, vou explicar tudo titim. Pasmem, galera, tem muita gente que não sabia dessa vaga para o Sport. Tem muito torcedor do Sport que não estava por dentro disso. Eu vou explicar aqui para esses torcedores ou para quem estava esquecido disso aí. Mas antes disso, eu queria agradecer, né, a galera que está sempre aqui acompanhando no meu canal Jandefute. É um projeto iniciante, vou fazer aí 2 meses de canal, então eu peço que vocês deixem o seu like, se inscreva, mande para seus amigos aí, compartilhem para me ajudar, porque de certo não é fácil aqui crescer aqui, principalmente como eu estou começando. Então agradeço bastante a presença de vocês nos meus vídeos aqui e, claro, curtindo, compartilhando e deixando sua opinião. Vocês estão reparando, né, que eu sempre converso e eu dou para vocês o espaço de vocês opinarem, e aí eu bato bola com vocês aqui no canal, porque é o nosso canal aqui para falar de futebol, análise de futebol, enfim. Bom, vamos falar primeiro do Fortaleza. Juan Pablo Vojvoda, esse cara tinha que ganhar uma estátua lá no PC. Tinha que ganhar uma estátua, sabe por quê? Porque ele fez o que nenhum time do Nordeste fez jogando a Série B. Aliás, jogando a Série A. Ele não conseguiu, nem o time do Nordeste conseguiu, por 2 vezes, classificar-se para a Libertadores. O Fortaleza está classificado nesse exato momento para a pré-Libertadores 2023. O que quer dizer isso? É que o Fortaleza tem grandes chances de entrar na fase de grupos da Libertadores. Claro, ainda vão ter 2 fases na pré-Libertadores para que o Fortaleza consiga avançar para a fase de grupos, que foi onde ele classificou e jogou esse ano. Fase de grupos, o Fortaleza jogou porque ficou no G4 do Brasileiro ano passado. Sendo que agora o Fortaleza joga a pré-Libertadores, e aí são 2 fases, como eu falei, e depois que passar dessas 2 fases, o time joga a fase de grupos, classifica diretamente para a fase de grupos. Então, eu queria dar os parabéns para o Juan Pablo Vojvoda, queria dar os parabéns para a comissão técnica dele e também a torcida do Fortaleza, que por mais que tivemos aí um entrave, né, torcida do Sport / Fortaleza, tivemos um entrave no início do ano com a final daquela Copa do Brasil polêmica, da Copa do Nordeste, perdão, Copa do Nordeste, a final polêmica, como foi, né, onde o Fortaleza se sagrou campeão, né? Mesmo assim, veja como o futebol ela tem as suas voltas, né? O Fortaleza estava o campeonato inteiro, até a metade do campeonato, na zona de rebaixamento, lanterna e vice-lanterna, lanterna e vice-lanterna, e aí o time estava envolvido na Copa do Brasil, estava envolvido na Libertadores. A gente sabe que os times do Nordeste, eles são muito precários ainda para conseguir 3 competições diferentes, jogar as 3 competições com louvor, né, com times com poder aquisitivo e com liberdade. Dificilmente as equipes do Nordeste têm isso. Claro, agora vai o Bahia com o Grupo City, vai chegar agora forte para que isso aconteça. O Fortaleza está de parabéns porque ele não tem SAF e consegue organizadamente fazer campeonatos brasileiros melhores do que as outras equipes do Nordeste. Então, para um exemplo dele, o próprio co-irmão, o Ceará, que fez um campeonato mais ou menos 2020, quando chegou esse ano, foi rebaixado para a 2ª divisão. O co-irmão, o rival do Fortaleza, o Ceará, que eu fiz até um vídeo, quem quiser analisar aí meu vídeo, acho que faz 2 vídeos atrás aí, falei do rebaixamento do Ceará. Então, o Fortaleza, ele conseguiu, dentro de suas limitações, mais uma organização muito grande do seu presidente e da sua diretoria, fazer com que a equipe conseguisse retomar o leme na temporada com a remontada na Série A, já que as preocupações do Campeonato Brasileiro foram meio que esquecidas com a Copa do Brasil e a Libertadores, e ainda teve a questão do Sul-Americana, mas
o time, enquanto estava envolvido com outras equipes, não estava focando no brasileiro. E quando ficou livre de todas as competições copeiras, o Fortaleza ele se inteirou no campeonato e começou uma remontada, uma revirada. Coisa inédita que nenhum time do Nordeste conseguiu a ponto de chegar ali na zona de Libertadores. Incrível, incrível. Um time que estava semi-rebaixado até a metade do campeonato conseguiu chegar a Libertadores, pré-Libertadores, claro, como eu expliquei no vídeo. E agora, vamos para o lado do Sport Clube do Recife. Vamos para o lado do esporte. Veja como o futebol dá voltas, como eu estava falando agora há pouco. No início do ano, na Copa do Nordeste, o Sport, e eu quero falar para você, torcedor do Sport, que criticou o Gilmar Dalpozo, aqueles que me zoavam lá no chat, no canal do Luiz, me chamando de Jandoso, me chamando de... Graças ao Dalpozo, hoje você pode dizer que o Sport está classificado na terceira fase. Claro, Fortaleza deu esse passe. Na verdade, Fortaleza deu vamos dizer assim, essa vaga de volta. Toma, Sport, ela pertence a você por moral. É o que eu vejo. A moral da história, a classificação do Sport para a próxima fase foi a moral da história daquela Copa do Nordeste desse ano. Porque assim, o time não estava classificado na primeira fase, o time tinha 8 pontos na mão do Gustavo Florentino. 8 pontos. O Sport não estava classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste, porque havia ainda a possibilidade do Bahia classificar e tirar também, com a classificação do Bahia, o outro time da outra chave também classificaria na frente do Sport para a próxima fase. Então o Sport ele precisava, já que tinha perdido para o Botafogo da Paraíba com o Florentino, precisaria vencer o Bahia na Fonte Nova e vencer o Floresta. Vamos lá para os esquecidos, aqueles que criticavam, falam tanto, ainda tem gente que pede Florentino no Sport. Ainda tem gente. Vamos lá. O Sport, quando perdeu com o time de Florentino para o Botafogo da Paraíba, inclusive com o gol do Coutinho, que está no Sport, quem acreditava que o Sport ia lá na Fonte Nova vencer o Bahia? Ninguém acreditava. Ninguém, naquele exato momento. O Sport não jogava bem, não fazia bons jogos. O Florentino conseguia encaixar a equipe. Treinava uma coisa, fazia outra. E aí a gente foi semi-eliminado lá para a Fonte Nova. A gente foi semi-eliminado para a Fonte Nova. E a gente conseguiu a classificação porque o César Lucena conseguiu dar uma arrumada ali. Eu acho que tipo tá na cara que não era bem quisto o Florentino pelo trabalho que estava sendo feito naquele exato momento, porque só bastou o Florentino sair, o Sport ganhou 2 jogos. O Sport ganhou do Bahia, o Sport ganhou do Náutico, na mão do César Lucena. Foram 2 jogos grandes, importantes, fora de casa. Então, daí vocês tirem suas conclusões, se era bom ou não a permanência do Florentino naquela época. E aí o que acontece foi o seguinte, o Sport conseguiu a vitória diante do Bahia, 3-2, um jogo emocionante, com o gol do Rodrigão, que não está mais no Sport, e depois conseguiu a vitória já com o técnico Gilmar Dalpozo por 3-0 dentro do Floresta. Vamos lembrar, mas o Dalpozo pegou o Floresta e venceu o Floresta. O Florentino pegou o Caruaru City, não venceu. Pegou o Afogados e não venceu, ou seja, Afogados, Caruaru City. Esses times eram melhores do que o Floresta, que eliminou o Santa Cruz, vamos lembrar. O Floresta era o time que tinha eliminado o Santa Cruz da pré-Copa do Nordeste. E o Sport meteu 3-0. 3-0. Com autoridade, jogando bem. Na mão do Gilmar Dalpozo. Depois desses 2 jogos, 2 vitórias, uma na mão do César e outra na mão do Dalpozo, o Sport classificou para a próxima fase. E aí o Sport foi de igual para igual com um time que era candidato a finalista. O CSA era favorito contra o Sport. O time estava muito mais encaixado, o time estava muito melhor e o Gilmar Dalpozo conseguiu dar uma tranca lá. O Moza depois inventou o fé-chuva, coisa e tal, mas na verdade o Dalpozo fez um excelente jogo ali de tática para cima do CSA. E foi para os pênaltis, o Sport bem classificado naquele jogo.
Semifinal, o Dalpozo fez um bom trabalho naquela semifinal diante do CRB. Conseguiu a classificação para a final, metendo 3-1 na equipe de Alagoas, mais uma equipe de Alagoas eliminada pelo Sport, onde o Sport foi para a final contra o Fortaleza, que tinha tirado o Náutico na semifinal. O Fortaleza era um time da Libertadores, o Fortaleza era um time mais rico, o Fortaleza era um time mais organizado, classificado para a Libertadores. Meus amigos, todo mundo dizia, vai levar menos de 4, não vai levar menos de 4, o Sport não vai levar, menos de 4. Resultado da história é que final, quando a camisa é pesada, é diferente. E o Sport jogou a final contra o Fortaleza de igual para igual. Jogo aqui, o Sport estava melhor do que o Fortaleza, o Búfalo perde um gol na pequena área, o Denner perde gol, teve outro lance que o Denner escorregou e entrar de cara a cara com o goleiro do Fortaleza. Teve várias chances o Sport de fazer um gol no Fortaleza. Juba também perdeu, se não me engano, o gol. Eu fui até pro jogo. E aí, o Fortaleza fez um gol com o ex-jogador, ex-volante do Sport, né? Me esqueci até o nome dele agora, me perdoe aí, meu mano aí, até me segue ele lá no Instagram, né? O Carequinha lá fez aquele gol, foi um golaço, mas naquele momento o Sport estava melhor do que a equipe do Fortaleza. E o Sport jogava melhor uma final de Copa contra um time muito melhor do que o Sport, né? Zé Wellison, o nome do Zé Wellison. E aí, final lá teve todo aquele imbróglio. Houve um pênalti em cima do Búfalo escandaloso que o VAR não deu. Um carrinho que os Benevenuto dá um carrinho, escorregou porque o campo estava molhado e aí não teve como frear, e isso é imprudência, pênalti, o VAR não deu. Teve um pênalti em cima do Sander que ele deu e depois ele tirou porque o VAR disse que foi fora, coisa e tal. Não, meu veio, não veio de muita gente. A bola, o cara estava na linha, o Sander estava na linha, então assim, foi discutível. E o Sport conseguiu sofrer esse pênalti, o juiz não deu, o VAR não deu, na verdade o juiz deu. São dois lances aí que poderiam ajudar o Sport naquela final a ser campeão. E ainda teve o gol do Everton, que o Benevenuto perde o time da bola e finge que foi tocado ali, empurrado, o Everton sobra a bola e faz o gol, que depois que saiu o VAR foi mais polêmica ainda, né? Rodou o Brasil essas imagens, enfim. O Sport no mínimo, era para ter ido para os pênaltis com Fortaleza e poderia ter herdado essa vaga direta para a terceira fase. Direta. E graças ao trabalho do Dalpozo. E o Florentino não contribuiu com o ano do Sport. Não contribuiu. E o Dalpozo contribuiu. E eu vejo até alguns jornalistas falando aqui. Cito dois aqui que falaram que corroboram com a minha opinião. Dalpozo foi o técnico que deu mais cara ao Sport no ano. Tanto o Roberto Nascimento, um abraço pro Roberto, quanto também o João Vitor, que falou isso no Twitter esses dias. Então assim, classificado o Sport para a final. O Dalpozo fez esse trabalho, né, de formiguinha em formiguinha, com o mesmo elenco que o Florentino reclamava que não tinha tempo para treinar. E o Dalpozo, com pouco tempo, conseguiu botar o time na final, passar 3 fases, enfim. E aí teve também a finalíssima, né, que teve o erro de arbitragem, coisa e tal. E poderia ser que o Dalpozo fosse campeão da Copa do Nordeste e entrasse para a história do clube. E herdaria essa vaga tão cobiçada. A justiça do futebol foi tão grande quanto aquele jogo. A temporada do Sport eu até engulo, porque não dava para eu enxergar que o Sport poderia ficar à frente de Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Bahia pela questão do orçamento. Mas dava para chegar na Série A esse ano por conta do campeonato, como os times deram chance para o Sport subir. Mas eu falo assim, moralmente eu pensei, esse ano vai ficar difícil para o Sport subir para a Série A. Mas essa Copa do Nordeste tinha que ser do Sport. Mas moralmente quis o destino que ela voltasse em forma de vaga da terceira fase, que é o que valia aquela final. A vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. E voltamos. Botaram no colo do Sport. O Fortaleza foi lá, ó. Toma, Sport. Essa vaga é tua. Era para ser sua. Toma aí. E o Sport herda a vaga da terceira fase. Tudo porque o Fortaleza agora está na terceira fase sim da Copa do Brasil. Mas está como um time da Libertadores. Ele entra como times da Libertadores para a terceira fase. Lembrando, terceira fase entram os times da Libertadores, o campeão da Copa Verde e o campeão da Copa do Nordeste. Como Fortaleza já entrou pelo time da Libertadores, abre o espaço para o time da Copa do Nordeste. E aí o Sport herda essa vaga e vai jogar junto
com Fortaleza a fase da Copa do Brasil. Enfim, torcida rubro-negra, esse é meu vídeo. Um pouco de desabafo, um pouco de alerta. Agora o Sport tem que planejar 2023 mais forte, porque é 1.900.000 no bolso do Sport. Já tem quase 3 milhões, ou é 3 milhões, no bolso do Sport na Copa do Nordeste, primeira fase da Copa do Nordeste. Agora tem mais 1.900.000 na fase da Copa do Brasil. E com isso, o Sport vai herdar aí quase 5 milhões no bolso para início de campeonato, então início de temporada. Então é planejar isso para que consiga de fato fazer um campeonato, uma temporada muito melhor e vistosa. E aí, torcedor do Sport, gostou? Gostou da minha análise? Gostou do meu desabafo? Gostou das minhas lembranças que eu falei no início da temporada? O que aconteceu? Deixe seu like e se inscreva no canal.